Aí. Bora lá, pessoal. De novo agora, só que agora outra matéria. Página 202. Ô, João, uma para mim um copo depois. Tem ali não? Ficar aqui. Pessoal, acharam todos aí? Matéria que vai cair na sua prova também, então fique esperto, ok? Bora lá, vamos mudar agora a chave aí. Direito administrativo. Pessoal, o que nós vamos ver agora? Primeira coisa, vamos começar por um conceito. Então, ó, esse direito aqui é um ramo, né, do direito público que estuda, ó, as pessoas políticas, valeu, João, as entidades administrativas, estuda os órgãos, estuda os agentes, que realizam a atividade estatal, atividade do Estado. Então, o que nós vamos ver, pessoal? Pessoas políticas, quem são? Ó, é a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Entidades administrativas, nós vamos ver que nós temos a administração indireta. Calma que nós vamos ver isso com calma. Vamos ver os órgãos, vou dar um exemplo. A SEDES é um órgão do Estado. Legal? Os agentes, vocês. Quando eu falo aqui, estou falando agente público, que realizam a função, a atividade estatal. Então nós vamos ver isso aqui. Claro, pessoal? Então a primeira ideia que você tem que ter é o seguinte, ó, o Brasil é uma república federativa. República. Essa república ela é formada pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Cada um desses órgãos aqui, desses entes políticos, são autônomos. Então eles têm autonomia. Autonomia. Então cada um desses entes pode fazer tudo aquilo, obviamente, com base na lei. Tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, pego o nosso texto aí, ó. Página 202. Organização da Administração Pública Brasileira. O Brasil é uma república federativa, composta pela união indissolúvel dos estados, ó, municípios e Distrito Federal. Disso se pode inferir que a organização federativa brasileira é composta por vários níveis de poder político. Aí lá embaixo vai grifar o seguinte, ó. Cada uma dessas estruturas há uma divisão em administração pública direta e indireta. Então, ó, administração pública é o conjunto de órgãos, de entes, que realizam diretamente a função do Estado. E a indireta, Wilson? Também está aqui, ó. A administração pública indireta. Então, atenção para você compreender. Quando o Estado realiza diretamente, Estado no seu sentido amplo, essa função, o Estado vai lá e faz. E ele o faz por meio de órgãos. Estou falando em administração direta. Então, ó, a SEDES é a administração direta do Estado de Minas Gerais. Que a SEDES é um órgão. Então, a direta, quando o próprio Estado faz por meio de seus órgãos. E a indireta? Quando o Estado cria uma pessoa jurídica distinta dele, diferente dele,
para fazer aquela função. Então, a indireta, eu estou pensando em quem? Estou pensando em autarquias. Estou pensando em fundações públicas. Eu estou pensando em empresas públicas. Estou pensando em sociedade de economia mista. Claro, pessoal? Perceba. O Estado fez diretamente por meio dos órgãos. Quem está fazendo? Quem é que fez? Administração pública direta. Então, execução penal, quem é que faz? SEDES. A SEDES é um órgão da administração direta do Estado de Minas Gerais. Quando você tem a autarquia, vou dar um exemplo aqui, ó, Instituto Nacional do Seguro Social. Quer dizer que a União criou um órgão distinto dela para poder fazer serviço de seguridade social. Universidade Federal de Minas Gerais, são autarquias, ok? Fundações públicas, deixa eu dar um exemplo aqui. FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Empresa pública, está aí, ó, Caixa Econômica Federal. Correios, ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Economia Mista, Banco do Brasil, CEMIG, Petrobras. Bom, então, primeira ideia que eu quero que você tenha. O Estado se dividiu. Quando eu falo em administração indireta, a ideia que tem que vir à mente é essa aqui, ó, descentralização. Descentralização. Aqui é o princípio da especialidade. Qual que é a ideia? Gente, ninguém é bom em tudo, né? Ninguém é bom em tudo. O que o Estado pensou, então? Então, eu vou criar pessoas jurídicas distintas de mim, que vão se especializar em alguns serviços. Ok? Isso aqui é a primeira ideia que você tem que ter. Vamos ler. E eu quero que você comece a grifar isso aí comigo. Então, no terceiro parágrafo, nota-se que cada uma dessas estruturas, quais são elas? Essas aqui, ó, União, Estados, Municípios, TF. Há uma divisão da administração pública em direta e indireta. Ok, pessoal? Então, a União pode fazer diretamente ou criar pessoa jurídica distinta dela para poder fazer. Especializar. Então, quando eu falo em Seguridade Social do regime geral, existe um órgão que lida com isso. Qual que é? INSS. Quando eu falo em educação, existem faculdades, universidades federais, ou seja, o Estado se especializou para isso. Bora lá, olha aí esse quadrozinho que tem aí. Ok, um desenhozinho aí, ó. Tem o Estado, né? Tem lá em cima, tem um órgão. Então vai guardar o seguinte, pessoal. Órgão não tem personalidade jurídica. Atenção no que eu estou dizendo aqui. Órgão não tem personalidade jurídica. Toda vez que o órgão age e causa dano, quem responde é o ente político. Então aqui, ó, o servidor de um órgão causou dano. O servidor da Polícia Militar. A Polícia Militar é um órgão, ok? Causou dano. A pessoa vítima do dano processa quem? A PM, o Estado, o servidor processa quem? O Estado. Figura no polo passivo da ação, o Estado. Claro? Então não existe processo contra as sedes. Existe processo contra o Estado de Minas Gerais. Já que a SEDES é um órgão e órgão não tem personalidade jurídica.
quem tem? É o ente político. Ente ou pessoa política. Esse que responde. Aí vem dizendo, então, Estado e órgãos, e vem dizer, administração indireta. Quem são esses? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso cai na prova. Então nós vamos ver depois com calma o que é autarquia, como é que funciona, o que é empresa pública, economia mista, fundações públicas. Veremos cada uma delas a seu tempo. Bom, aí vem aí uma noção que eu quero que vocês tenham de centralização e descentralização. Então guardou o seguinte, ó, centralização é igual à administração direta. Ok? Centralização é igual à administração direta. Colocar do lado de cá, ó, descentralização é igual à administração indireta. Centralização é igual a direta. Descentralização indireta. Agora nós vamos ter que ler e começar a grifar isso aí. Vamos lá? Centralização e descentralização. A execução da atividade administrativa pode ocorrer pelo próprio ente político. Lembrou de quê? Ente político é o quê? União, Estados, municípios e Distrito Federal. Previsto constitucionalmente através dos seus órgãos. Então, se eu falei direta, quem é que está fazendo? O órgão. O órgão vinculado ao ente político. Claro, pessoal? Falei, por exemplo, em saúde. O Estado tem a Secretaria Estadual de Saúde, não tem? O município também tem? Então, quando eu falo em direta, quem está fazendo são os órgãos vinculados a algum ente político. E entes políticos são só 4. Segue. Nesse caso, o ente federativo realiza uma mera distribuição interna de competências e age de forma centralizada, ou seja, de forma direta. Caiu na prova. Centralização, você vai lembrar de quê? Administração. Isso aqui é o quê? É o ente político realizando a função política, a função do Estado, por meio de órgãos. Quando o órgão age, quem é que age? O próprio ente político. Que o órgão não responde. Tranquilo até aqui? Seguiu? Por outro lado, pode ser que para desempenhar suas atividades, o Estado transfira suas atribuições para uma pessoa jurídica de direito público ou privado. Nesse caso, está-se adiante da chamada administração indireta. Composta, grife isso aí, ó, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Qual que é a perguntinha da prova até agora? Administração indireta é. Aí vai citar um punhado lá e colocar um exceto. Só são 4, hein? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e economia mista. Isso é igual a quê? Descentralização. Então, olha o que eu estou dizendo. Na centralização, estou pensando em uma única pessoa política. Então, o Estado distribui dentro dele as funções. Então está aqui o Estado. Está aqui sedes, está aqui a saúde, está aqui a PM, está aqui o bombeiro. São todos eles órgãos do Estado. Quando eles agem, responsabilidade é do próprio ente.
Quando eu falo em indireta, estou dizendo que eu criei uma pessoa jurídica diferente do Estado, que vai responder, o problema é dela. O Estado não tem nada com isso. Certo, pessoal? Grifar esse ponto aí? Então grifa lá para mim. Na descentralização, as entidades caracterizam-se pela personalidade jurídica que são dotadas, podendo as mesmas serem regidas por normas de direito público ou normas de direito privado. Então, atenção. Alguém que presta concurso para uma autarquia, essa é regida por normas de direito público. Então, pessoal, autarquia, direito público, fundação, direito público. Então, essas pessoas aqui, ó, elas vão ter que prestar concurso. Não tem FGTS 40% e etc. No entanto, elas são estáveis após 3 anos. Claro, pessoal? São normas de direito público. Quem presta concurso para empresa pública, economia mista, não é estável. No entanto, vai ter direitos trabalhistas. 40%, FGTS, seguro-desemprego, participação nos lucros, regime seletista. Claro? Então tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, ó, as duas primeiras, o regime é de direito público. As duas últimas, de direito privado. Tem um aluno que prestou a prova da Polícia Federal em 2009. E ele passou, perito. E ele tinha 13 anos de CEMIG. Aí conversou lá, a empresa mandou ele embora. Ele recebeu FGTS, mais 40%, participação nos lucros, tudo que ele tinha, férias vencidas, 13º proporcional, papapá. Então ele entrou num plano lá chamado PDI, Plano de Demissão Incentivada. A cada ano de empresa, recebia um salário dele. Claro? Um amigo, procurador comigo, prestou concurso e passou no outro concurso lá. Tinha 7 ou 8 anos de empresa. Recebeu o quê? Recebeu 2 mamão. Que é uma mão na frente e uma mão atrás. Isso é com o salário do mês. No entanto, o regime era de direito público. 3 anos após, ele era estável. Ô filho, pode vir a crise que for. Se você é estável, o problema é do Estado, ele vai ter que te garantir. Agora, aqui não, tem aquele negócio, né? Pode mandar embora. Se a CEMIG mandar o cara com 13 anos embora, justificar e pagar ele tudo, qual que é o crime? Agora você imagina o cara já velho. Entendeu ou não? A segurança está aqui, ó. A segurança está nos órgãos do Estado, na direta. Se você não fizer bobagem, você está seguro. Agora aqui não. Tem as suas vantagens, mas tem a desvantagem. Eu acho que todo mundo hoje procura segurança, né, gente? É estabilidade. É poder programar sua vida para daqui a alguns anos. Eu tenho amigos que lidam com banco, trabalham em banco privado. Toda vez que eu encontro com o cara, o olho dele está aqui atrás. Ó. Mas por quê? Está ganhando dinheiro. Mas não tem vida, não tem sábado, não tem domingo, não tem nada. E toda crise que vem, o banco fala, ó, vou cortar. Como você ganha muito, eu sei. E ele fala aí, segura, pera aí. Aí, um dia encontrei com ele e falou, senhor Wilson, qual concurso que está aberto aí? Eu vou fazer um concurso que eu não aguento mais. Oi, ganha dinheiro. Estou falando de um cargo de gerente de banco top. Aquele que tem motorista. Aí você pensa assim, pô, se esse cara está querendo prestar concurso, imagina eu. Tem que fazer o concurso e ficar tranquilo mesmo. Hã? Não, mas não é isso. O que ele ganha, ele gasta tudo com saúde ou não? O cara com
Pensou o cara ficar 35 anos no emprego desse? Se você acha que é pressão, vai para um banco privado para você ver. Tem que produzir segundos, um atrás do outro, é vender um plano de saúde, a previdência, aquela bagunça toda. Qual você está falando? Regime próprio? Não. É que nós temos o regime geral, o RGPS, vocês conhecem, né? No carnezinho, é regime geral de previdência. Vocês terão regime próprio de previdência. Chefe, o regime próprio quer dizer o seguinte: você contribui ao Estado e ele te paga depois. O limite, em tese, é o limite constitucional, que é o teto pago ao Supremo, que é 28 mil. Agora, no regime geral, por mais que você ganhe 50 mil, quando você aposentar, hoje você aposenta com R$4.200. É o regime geral. Então, na regra geral, o regime próprio é muito melhor. Seu regime é direto do Estado. Agora, a regra previdenciária mudou bastante. O Estado agora aprovou, né, esqueci o nome agora. Funpresp. O que é? Um fundo de previdência. Para você aposentar um pouco melhor, você vai ter que contribuir 2 vezes. Mas mesmo assim, é muito melhor do que o regime geral. Nós vamos entrar no mérito disso um pouco mais à frente, fica mais claro. Então, o seu regime é RPPS. Regime próprio, já era. RPPS. O regime geral é garantido por quem? Instituto Nacional do Seguro Social. Ok? Então, bora lá, grifaram isso aí? Então, o último parágrafo aí. Assim, o Estado pode atuar diretamente por seus órgãos. Estou dizendo em quê? Administração direta. Ou poderá instituir entidades distintas do próprio Estado, oportunidade na qual a administração estará agindo de forma indireta. Eu fui claro, pessoal? Ok? Estado agindo diretamente por meio de seus órgãos, direta. É ele, Estado, agindo. O que ele faz é distribuir dentro dele competências. A indireta, ele cria uma pessoa jurídica diferente dele. Especializa aquela pessoa para poder fazer a função do Estado, atividade estatal. Ok? Aí vem dizendo, ó, centralização existe apenas no âmbito da mesma pessoa jurídica. Ó, tá aqui o Estado, dentro dele divide competências. Por exemplo, é sedes, é saúde, é polícia, é bombeiro, secretaria disso, daquilo. Os órgãos do Estado. Função administrativa prestada pelas pessoas políticas constitucionalmente competentes por meio de seus órgãos. União, Estados, município, DF. Órgãos deles. A subordinação entre os órgãos e as pessoas jurídicas que os criaram. Então, atenção. Cai na sua prova, existe subordinação entre as sedes e o Estado de Minas Gerais? Existe ou não? É claro que existe. O Estado determina, as sedes segue, cumpre e ponto. Então, quando eu falo em centralização direta, existe subordinação entre o Estado que criou e o órgão. Claro até aqui, pessoal? Bora lá. Descentralização. Agora aqui, ó. Descentralizar é tirar do centro. É criar uma pessoa jurídica diferente. Então, quando você quer processar Instituto Nacional do Seguro Social, figura no polo passivo ele mesmo. E tem autonomia. Agora, a sede não, Ricardo. Você processa o Estado. Que o órgão não tem autonomia. Aqui tem. Claro?
Que o Estado criou e transferiu para ela essa competência. Bora lá. Relação existente entre duas pessoas jurídicas integrantes da administração pública. Mais precisamente, entre a direta e a indireta. É a transferência da execução ou da titularidade e execução da função administrativa para outro ente de direito público ou direito privado. Então, imagina assim, ó. Quem deveria cuidar do seguro social? Em tese, a União. Não é, pessoal? Ela faz o quê? Ela cria e transfere titularidade para o INSS. Ok? Vai mais. Entes descentralizados de direito público, autarquias e fundações. Não é isso que nós já vimos? De direito privado, empresa pública e economia mista. Então, prestou concurso para lá, você já sabe. É seletista, vai ter as regras, né, CLT. For de direito público, é como se fosse a direta, em relação a direitos, ok? É como se fosse a direta, em relação a direitos. Os direitos são os mesmos. Relação existente entre as pessoas jurídicas é caracterizada pela vinculação administrativa, que fundamenta o controle que as entidades estatais exercem sobre suas administrações indiretas, chamado de controle finalístico, tutela ou supervisão. Atenção no que eu vou dizer aqui. Então, na direta, existe subordinação entre o Estado e as sedes. Não é isso que nós vimos? Na indireta não existe subordinação entre a União e os órgãos que ela criou. Que ela tenha um controle. Esses órgãos não são subordinados à União. Já na direta, sede, saúde, etc., são subordinados. Compreenderam? Subordinação existe onde, então? Na administração direta. Na indireta, não existe. Não são subordinados. Eu estou dizendo, sabe o quê? Que esses entes criados aqui, eles se viram, eles respondem. Eu descentralizei, tirei de mim e falei, agora o problema é só seu. Eles têm patrimônio próprio, têm bens próprios, têm tudo. Lá eles resolvem. Ok, pessoal? Compreenderam isso aqui? Desconcentração é a mesma coisa da ideia aqui, ó, de centralização. Professor, que trem chato. Mas aqui não tem jeito, você precisa compreender. Desconcentração. Da ideia de centralização, de direta. Olha aqui, leia comigo. Ocorre desconcentração quando o Estado distribui internamente aos seus órgãos plexos de competência decisórias, agrupadas em unidades individualizadas de forma a tornar mais ágil e eficiente a prestação dos serviços. Ok, pessoal? Desconcentrar é a mesma coisa de que o Estado de Minas Gerais criar dentro dele órgãos e dividir competências. Foi claro, pessoal? Desconcentrar fica dentro do mesmo órgão. O que ele está fazendo é internamente dividir competências. Descentralizar quer dizer que ele está criando uma pessoa jurídica diferente dele. Isso cai em prova, hein? Um pouco mais técnico, mas isso cai em prova. Desconcentrar dentro dele. E vai criar órgãos. Descentralizar diferente dele. E vai criar entidades administrativas que responderão por tudo. Ok? Olha aí. A desconcentração pressupõe
obrigatoriamente a existência de uma só pessoa jurídica, uma só, que pode ser ente político, lembrou? União, estados, municípios e Distrito Federal. Ou pode ser também uma entidade administrativa. Então, imagina, por exemplo, ó, isso aqui estão as entidades, ó, indireta, né? Universidade Federal de Minas Gerais. Ela cria dentro dela departamentos, departamento de direito. Como que é o nome disso? Universidade cria dentro dela, dividiu competências dentro dela. Como que é o nome? Desconcentração. Então, desconcentrar pode ser tanto para ente político, Minas Gerais criando as sedes dentro dele, ou para entidade administrativa, Universidade Federal criando departamentos. Desconcentrar está lá dentro, eu estou dividindo dentro as competências. Descentralizar, eu estou criando. Especializando aquela pessoa cuidar daquilo. Certo, pessoal? Lembrando, só para a gente poder lembrar. Subordinação existe onde? Administração direta. Na indireta, não tem. É um controle, é uma tutela. Legal? Que esse órgão criador exerce. É apenas controlar, mas está dizendo, ó, você se vira aí. Eu criei você para isso. Até aqui, tranquilo? Como é que isso cai em prova? Só porque eu vi que gerou algumas dúvidas. Vamos ver se tem alguma questão aqui. Geralmente... Oi, pode falar. Pode falar. Não pode, sabe por quê? O contratado não tem, contratado em nenhum órgão, não tem direito ao regime próprio. O regime próprio é para servidor efetivo. O servidor que prestou concurso. Agora, eu já vi ter êxito na seguinte questão. O cara está lá desde 2000. Ele entrou com ação, aí ele prestou concurso em 2007, passou no concurso. Ele entrou com processo e ganhou a possibilidade de contar aquele tempo para quinquênio. É diferente? É. Porque quinquênio é critério objetivo, o critério é temporal. Legal? O critério não é prestar concurso, não. O critério é temporal. Agora, regime próprio, o critério é efetivo. Só tem direito quem prestou o concurso. Entendeu? Então é diferente. Então não tem direito, não altera nada se você entrar com o processo. Possibilidade de êxito para mim é nula, zero. Agora, quem está há muito tempo, talvez, também não sei o caso, né, real lá, sei que teve êxito, pode pedir a questão dos quinquênios. Claro? Oi. Qualquer período que você tem de empresa privada, empresa pública, qualquer um ele é contado para fins de aposentadoria. É só você levar, você averba esse tempo. Claro? Você averba todo o tempo. Isso sempre será contado. Legal? Senão não tem ótimo. Imagina o cara que está entrando agora com 45 anos. Se ele for contribuir mais 35. Não vale a pena prestar concurso? Hein? Não. Para fins de aposentadoria, vale. Tranquilo. O que não vale para fins de outras questões. Regime próprio, perdeu. Já era. Pessoal, vem comigo aí. Só para a gente poder ver como que isso cai em prova, porque eu estou tentando ver aqui. Deixa eu ver qual que é a página que vocês têm isso aqui, porque o meu é um pouquinho diferente.
250. 26, 27. Pessoal, 250 para vocês aí. A questão é exercício. Só para a gente poder ver como que isso cai em prova. A 26, 27, 28 e 29. Rapidinho, vamos lá fazer. Agora. 250. Acharam? Olha como é que esse negócio cai. Simples demais. É para poder chegar na prova e fechar. 26, acharam aí? É correto afirmar que as seguintes entidades pertencem à administração indireta. Indireta são o quê? 4, né? Quais são? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Qual que pertence aí? Autarquia, empresa pública e conselhos estatais, letra A, tá certo? Cortou, tá fora. Empresa mista, o que é empresa mista? Não tem nada a ver com isso aqui não. Essa aqui é sociedade de economia mista. Então tá fora. Sociedades autárquicas, o que é isso? É autarquia. Mas está errado que a empresa mista está fora, né? Fundações públicas, está certo. E empresas? Tem que citar que é empresa. Só sobrou a letra Sociedade de Economia Mista e empresa. Pessoal, mais fácil que isso não tem, não tem? É assim que vai cair. Ué. Hora 26. As autarquias resultam de quê? Mas qual delas? É A, é B ou C? Letra A, descentralização administrativa. Isso quer dizer o quê? Relembrando, quer dizer que o ente político, União, Estados, municípios, DF, cria, por meio de lei, uma outra pessoa diferente dele. Desconcentrar é o quê? É dentro do próprio órgão, do próprio ente. É isso? 27, letra A, ok? Agora, entenderam isso aqui, não? Fizeram com a lógica da coisa? É correto afirmar que se trata de pessoa jurídica de direito público. Direito público é o quê? Direito público é autarquia, fundação pública e, no máximo, você está pensando em os órgãos do ente político, né? Não é, pessoal? A sede não é direito público? Ou lá você vai ter regime CLT? Tem nada disso lá, né? Então só será direito público órgãos da direta, autarquia e fundação pública. Então é de direito público. Autarquia está certa? Empresa pública está certa? Economia mista está certa? Subsidiária de empresa governamental está certa? Não. Sobrou o que aí? Letra A. Se você entender a pergunta, você não erra isso. Entendeu? Está perguntando, ó, é de direito público. São regidas pelas normas do direito público estatais. Eu estou dizendo de direitos trabalhistas, de privilégios processuais e coisa igual. Você tem que lembrar órgãos dos entes políticos, fundação pública e autarquia. O resto é direito privado. Para fechar isso aí, é correto afirmar que se dá direta e necessariamente a criação por lei. Depois a gente vê isso, esquece. Porque nós não vimos isso ainda. Vai na 25. Agências reguladoras. Agência
Reguladora, o que é, pessoal? É uma empresa pública? Economia mista? É fundação? Autarquia? O que elas são? Agência reguladora. Igual está aqui. Anatel, não. É maior, ela fiscaliza a própria CEMIG. ANEEL, Anatel, ANP, Ancine, são agências que regulam, não é isso? Mercado. Elas são, escreveu aí, ó, todas elas no Brasil são autarquias. Se elas são autarquias, está dizendo o seguinte, ó, são autarquias federais. Sobre elas é correto afirmar que compõem a administração pública indireta, tá certo? Já marcou de cara a letra A. Não tem patrimônio próprio. Eu falei que agora 200 vezes que elas são criadas e tem patrimônio, não é isso? Se você quiser processar, pode ir direto. Podem ser criados por um decreto do presidente. Não, atenção. Toda vez que você cria órgão, você cria por lei. Entenderam ou não? Aí está dizendo que é decreto. O decreto é baixado. Lei, ela é votada, discutida. Como que se cria órgãos? Por lei. São órgãos públicos da União. São órgãos? Não? São não. O órgão está ligado a... Lembrou disso aqui? Vocês perceberam que o que eu falei que está tudo em prova, não? Órgão é resultado da desconcentração. Fica dentro da pessoa. Descentralização, outra pessoa. Fechou? Dúvidas? Então volta lá no nosso texto, lá o material. Pensa mais para frente, né? Então pensa aí, se tiver dúvida você me fala. O que nós vamos fazer agora? Vamos grifar o que eu disser aqui, hein? Bora lá. Administração pública direta. Entes ou entidades políticas. Escreva aí, ó. União, estados, municípios e Distrito Federal. Perguntou na sua prova, quais são os entes políticos? União, são 4. União, estados, municípios e Distrito Federal. Quais são os entes administrativos? Também são 4. Quais são eles? Autarquias, fundações, empresa pública e economia mista. Bora. Viu? Tá ficando bom o negócio. A administração pública centralizada ou direta, percebeu que está aqui, não? É desenvolvida pelos entes federativos, cujas pessoas jurídicas são divididas em órgãos. Escreva aí. Igual a desconcentração. Na hora que você for ler na sua casa, você vai lembrar disso aqui. Aqui em cima, Ricardo. Cadê? Aqui. Aqui, ó. É. Igual a desconcentração. Vamos ler, ó. Desconcentração. Vamos ler. Os entes federativos são pessoas jurídicas de direito público, dotadas de personalidade jurídica, o que significa dizer que as mesmas podem invocar seus direitos e, como tal, podem contrair obrigações e figurar como parte em processos jurisdicionais, por exemplo. Ademais, são dotados de capacidade política, grife isso aí, ó, que é a capacidade de legislar. Ente político pode fazer lei? Não. Então como é que ele vai criar esses entes aqui? Se eles são criados
por lei? Posso ter autarquia municipal? Posso ou não? Claro que eu posso. Então guarde, a diferença básica entre ente político e ente administrativo é que o ente político pode fazer lei. O município não tem uma Câmara que faz leis? Municipal? O Estado não tem Assembleia? A União não tem a Câmara? O Senado? Então, o ente político pode fazer lei? Pode. Ente administrativo pode fazer lei? Isso aqui pode fazer lei? Claro que não, eles são criados por lei, estão abaixo da lei. Fechou isso aqui, entenderam? Agora, eles podem regulamentar a lei? Pode. Eles podem. Então, os atos que eles editam são atos inferiores à lei. Claro? São atos inferiores à lei. A ANAC, por exemplo, Agência Nacional de Aviação Civil, é uma autarquia. Beleza? Aí vem a lei dizendo sobre voo. Lembrou que é o princípio da especialidade? Quem é que entende sobre voo mais? Não é a ANAC? Vai dizer o quê? Explicar a norma legal, a lei. Você tem várias normas editadas pela ANAC. Em relação ao voo, em relação a atraso, a pagar, quanto que vai pagar. Tem ou não? Tem várias normas que ela, a ANAC, edita. Mas a lei vai dizer o quê? A lei vai dizer o seguinte: toda vez que houver um dano, a responsabilidade da empresa é de indenizar. Aí vem a ANAC e explica: indenizar é o atraso até 1 hora não cabe nada. Até 2 horas já cabe o lanche e aí ligar para alguém. De 3 horas para frente já cabe hotel. Quem é que fez isso? Quem é que explica isso? A ANAC. Porque ela é especialista nisso. Claro, pessoal? Qual é o ente que edita a lei? Ente político. Somente esses. Os demais editam atos inferiores, menores que a lei. Órgãos públicos. Embaixo aí. Como visto, os entes federativos agem por intermédio dos seus órgãos, ok? Perguntou na sua prova, Secretaria de Defesa Social. O que ela é do Estado de Minas Gerais? Administração direta, indireta, ela é descentralização, desconcentração, é um órgão. O que ela é? É um órgão resultado da desconcentração. Quando alguém, o servidor das sedes, erra causando dano a outrem, o processo é contra o Estado, contra o ente político, o ente federativo, porque órgão é mera divisão de competências interna. Órgão não manda nada, órgão não figura como parte na ação. A SUAP e a SUASP. Então está aqui, sede, não é isso? Primeiro, está aqui o Estado de Minas Gerais. A SEDES, ela tem órgãos internos, não tem? SUAP. É isso aqui mesmo? E a outra é o quê? SUASD. SUASE. Sim. Com E. O que seria a SUAP e a SUASE, pessoal? Desconcentração da SEDES. Elas estão dentro da SEDES. Elas são subordinadas à SEDES ou não? Que é subordinada a quem? Ao Estado. Entendeu? Isso aqui é para quê? Especializar ou não? Lá nem todo mundo cuida disso. Tem uma parte onde o cara é treinado, não é isso? Pelo menos deveria. Treinado para isso, especializado para isso. Percebeu ou não? Desconcentração. Exatamente. Tá ficando claro, pessoal? É porque é um pouco mais técnico. Aqui não é artigo 5º não, filho. Aqui é um pouco mais técnico, você precisa compreender.
Então, SUAP, SUASE, desconcentração da própria sede. Cultura? Tá, peraí. Cultura? Secretaria Estadual de Cultura? Ela é desconcentração do Estado. Instituto, como é que é o nome lá? É IFAM? IEFA? IEFA? Assim? O IEFA, que está ligado à Secretaria de Estado de Cultura, que está ligada ao Estado. Tudo isso aqui é o quê? Toda vez que eu estiver dentro do mesmo órgão, é desconcentração. É para especializar. Cultura cura de muita coisa. Agora o IEFA não. Cura de quê? De patrimônio histórico cultural. Especializei. Por mais que você não faça nenhum curso, um dia você vai ficar bom nisso. De tanto ouvir falar, de tanto lidar, é um negócio que você vai, opa, tem essa lei. Legal? Agora, se eu estou dizendo de pessoa jurídica criada, distinta, eu estou dizendo o quê? Descentralização. Dentro do próprio órgão, desconcentração. Criou outro órgão? Descentralização. Entenderam? Vamos ler? Então tá aí, ó. Conforme visto, então, os entes federativos agem por intermédio de seus órgãos, que são centros de competências criados para desempenhar atividades estatais instituídos pelo já conhecido fenômeno da... Grifa esse negócio. Da desconcentração. Então, citou na sua prova, órgão é igual a desconcentração. Entidade criada outra por lei é igual a descentralização. Bora. Pulou isso aí, ó. Sendo assim, não passam de meros instrumentos de ação dessas pessoas jurídicas, já que ordenados para desempenho das funções que lhe foram atribuídas como distribuição interna de competências. Enquanto mera desconcentração de competências, a atuação dos órgãos é imputada à pessoa jurídica a que pertence, ok? Então, o servidor lá do IEFA, quando causar dano a outrem, eu não posso entrar com ação com o IEFA. Isso é um erro grosseiro. Eu vou entrar com ação contra o Estado. O Estado vai responder e vai cobrar de você. Então o órgão não responde. O órgão não é nada. O órgão é divisão. O Estado precisa melhorar, estruturar, especializar. Até porque nós estamos fora e precisa ir em algum lugar para poder buscar os dados, informações. Onde que eu vou? Vou no Estado? Não, ele se criou dentro dele órgãos para poder ficar mais fácil para nós. Então, IEFA, cultura, tudo isso, desconcentração do próprio Estado. São órgãos do Estado, vinculados a ele, subordinados a ele. Ok? Então, ó, de acordo com a teoria da imputação, uma vez que a vontade do Estado, pessoa jurídica, é manifestada por órgãos por ele criados e a ele subordinados, hierarquicamente, como a distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica, tem-se que os agentes que compõem esses órgãos atuam apenas como executores dessa vontade do ente estatal. Você entendeu que Estado é você, não? Entendeu isso aqui? Você, quando atua impondo a vontade do Estado, você é o próprio Estado. Por isso que tem vários crimes contra o servidor que atingem o Estado ou não? Porque você é o Estado. Você é o braço armado do Estado cuidando da execução penal. Simples assim. Você é ele. Sabe por quê? Pensa comigo, Estado na prática não existe. Estado é uma ficção criada por nós.
Estado somos nós ou não? Como é que o Estado fala? É você que vai falar por ele. Como é que o Estado age? Como é que o Estado multa? Ele vai lá, uma pessoa, eu sou o Estado. Quem é que multa por ele? O servidor, o agente, não é? Então, quando você age e causa dano a outrem, quem é que responde? É o Estado. Pessoal, estou dentro de um órgão. Lembra que órgão também não responde. É Estado mesmo. É a pessoa política do Estado. Exatamente. Aí, muito bem lembrado. Não existe subordinação que nós vimos? O Estado responde para mim. Foi vítima dele. E você, subordinado a ele, responde a ele. Claro. Você responde para ele. Olha aí, sintetizando. Principais características dos órgãos públicos. Integram a estrutura da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Então, posso ter órgão numa pessoa de direito privado? Posso ou não? Posso. Pode ser de direito privado, criando um órgão. Não tem problema nenhum, não é só direito público não, hein? Sabe por quê? Imagina só. Deixa eu citar exemplo aqui, ó, Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, não é isso? Aí a Caixa cria dentro dela uma empresa para mexer só com seguros. A Caixa fez o quê? Ela criou um órgão. Está ligado a ela? Como que é o nome disso aqui? Desconcentração. Então, olha como é que o negócio é um pouquinho chato. Na descentralização, também posso ter desconcentração? Posso. Entenderam? Desconcentrar é sempre você está pensando em um órgão ligado a mim. Então a Caixa criou uma empresa ligada a ela que lida com seguro de vida, com previdência privada. Ela desconcentrou. Não. Aqui é Estado, Ricardo, que também é Estado. Só que quando eu falo em empresa pública, você tem que pensar, ó, pelo menos 51% do patrimônio tem que ser, aliás, empresa pública, 100% patrimônio é público. Só que a Caixa lida com o quê? Com banco, então ela é como se fosse um banco privado. Como se fosse. Mas ela é regida, ela tem as normas, algumas normas de direito público. Um banco privado, por exemplo, se ele quiser comprar cadeiras, ele precisa fazer uma licitação? Precisa, pessoal? Banco privado? Precisa? Chega, pega o dinheiro e me dá aqui. A Caixa precisa licitar? Atividade fim não, Ricardo. Atividade fim dela qual que é? É abrir conta, né? Cuidar da sua grana. Ela precisa licitar para isso? Não, ela é um banco, precisa vender, né? Agora, quando ela for gastar, o dinheiro não é público. Para evitar esquema, tem que ter licitação. Então, ela é empresa pública. Tem dinheiro público. Dentro dela criou outras pessoas, desconcentração. Claro? Então, ó, atividade descentralizada e desconcentrada ao mesmo tempo. Ué. Descentralizei porque é indireta. Empresa pública. E dentro dela ela precisa criar outros órgãos. Desconcentração. Fechou? Olha aí. Não possuem personalidade jurídica. Entenderam isso aqui? Eu falei até babá. E aí, como é que faz? Se é órgão, não responde. Se é órgão, não responde. Quem responde é o ente criador do órgão. São resultado da desconcentração. Alguns possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Podem firmar por meio dos seus administradores contratos de gestão com outros órgãos ou pessoas jurídicas.
não têm capacidade para representar em juízo a pessoa jurídica que integram. Alguns têm capacidade processual para defesa em juízo das suas prerrogativas funcionais. Não possuem patrimônio próprio. O patrimônio das sedes é o patrimônio do Estado. Ela não tem patrimônio. Bora lá, dúvida, pessoal? Não? Vamos ver como que esse negócio cai em prova? Deixa eu ver se eu acho uma questão aqui. Fala, Ricardo. Como é que é? Não, é do Estado, aquilo tudo ali, ó. (33) Boa. Que página? 33. Olha para mim a questão 33. 251. Dois, cinco, 33. Vamos lá fazer aí. Sem colar, hein? É na moral, hein? Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo essa aula. Deu aí? Bora lá então. Aqui pode fazer a 34 também. Ela dá para a gente poder fazer tranquilo aqui. Pode fazer a 34. E a 16. Dezesseis. Faz também a 19. Então eu pedi 33, 34, 16 e 19. Poder massificar esse negócio e partir para outra. Tem mais um punhado aqui, dá para a gente fazer. Trinta e três, 34, 16, 19, por enquanto. Fizeram, pessoal? Agora eu quero que vocês sejam sinceros. Entenderam essa questão? Calma, nós vamos fazer todas elas e aí vou explicar uma por uma aí. Eu tô sentindo o seu drama aí.
33, 34, 16 e 19. Vamos lá corrigir agora. Está achando que é só artigo 5º? Que é só lero-lero? Isso aqui é mais técnico. Mas é isso aqui que dá pau. E pouca a gente gosta muito do artigo 5º, porque ele é mais real, né? Ele é mais vivo. Isso aqui você não vê, não é um negócio mais técnico. Mas lá todo mundo vai bem. É aqui que o pessoal afunda. Deu tempo aí? 33. Vamos lá começar por ela. No que se refere à desconcentração administrativa. Lembrou de quê? Pessoa política criando órgãos. Correto afirmar? Ela pode ocorrer tanto no âmbito da administração direta quanto indireta. Pode ou não? Quem falou pode, tem certeza? Exemplo que eu dei ali agora. A Caixa Econômica criando dentro dela uma outra pessoa para poder cuidar de seguros. A Caixa é descentralização, é indireta. Ela pode desconcentrar. Pessoal, isso é muito comum ou não? Nenhuma empresa cura de tudo. Ela tem que ter setores ou não? Setores para quê? Especializar ou não? É melhor você, em vez de você deixar alguém para tomar conta de tudo, você fazer, vou deixar 2. Um para tomar conta disso aqui, outro para cuidar de seguros. O cara vai ficar especialista nisso. Tá? Precisa melhorar, porque lida com o dinheiro público. Então, letra A é essa aí. Bom, é técnica administrativa complexa e pressupõe 2 pessoas jurídicas distintas. E só poderá ocorrer mediante outorga. Tá certo? Qual que é o erro aí? Não são 2 pessoas. Desconcentração é dentro da mesma pessoa. 2 pessoas é descentralização. Em nenhuma hipótese poderá ocorrer dentro da mesma pessoa jurídica. Ela só ocorre se for dentro da mesma pessoa jurídica. Nenhuma. Não pode ser entendida como distribuição interna de competências. Órgão, não é isso? Distribuição interna de competências. Ponto. A criação de autarquias é exemplo de desconcentração. Autarquias, exemplo de descentralização. Desconcentração, mesma pessoa dentro dela. Estado de Minas, sedes. Subordinado, não é? Tanto é que a sede já mudou de nome quantas vezes? Já foi o que? Secretaria de Segurança Pública, Cidadania, Justiça, sedes, amanhã ninguém sabe se vai ser esse nome. Porque o Estado é que vai fazer, não é? Ele pode mudar de nome. Por quê? Sei lá, a pessoa chegou e falou que o nome estava feio. Ué. O Estado precisa apenas motivar. Já foi segurança pública, né, já foi cidadania e justiça, sedes hoje, amanhã não sei. Mas se você for pensar, juridicamente é desvinculado. Sabe por quê? Por lei, Polícia Militar deve obediência ao comando geral e ao governador. Por uma questão de divisão político ali, ela responde ao doutor Rômulo. Mas, tecnicamente, ela deve subordinação ao governador e ao comando geral dela. Legal? Então, é questão meio difícil também. Mas ela não tem que chegar para ele, sei lá, incontinência. O Estado
dividiu porque é muita coisa. Mas não quer dizer que ela está subordinada. Eu já acho que não, acho que tem que estar vinculado. Porque você atua em tese ligada às duas polícias ou não? Oi. Você não pode criar um órgão diferente que não tem vinculação. Criar um específico. Mas a sede só está vinculada a esses órgãos. Qual outro? É polícia militar, civil, bombeiro, vocês, agentes. Segurança pública, todo mundo ou não? Segurança pública, todo mundo. Não tem outro órgão. Eu acho que tem que vincular cada dia mais. Sabe? Integrar mesmo. Bom, 33, letra A, ok? 34. São integrantes da administração pública indireta de Goiás. Obviamente serve como exemplo, mas é tudo igual. Hein, pessoal? De Goiás. Vocês marcaram o quê? A prefeitura é? A prefeitura é um ente autônomo, não tem nada a ver com o Estado, não é isso, pessoal? Sociedade de Economia Mista do Estado de Goiás. Imagina que tem um banco lá. Um banco do Estado lá, né? Esse banco é o quê? O banco seria resultado da descentralização, a administração indireta. A pergunta qual que é? É exatamente esta. Do Estado. A resposta é letra B. Secretaria de Saúde é o quê? Secretaria de Saúde de Goiânia. É um órgão que não tem nada a ver com o Estado. É da prefeitura, né, pessoal? Ministério Público do Estado. Também é um ente autônomo. Claro, pessoal? É um ente autônomo, não é indireto. Caixa Federal, Econômica Federal. Alguém marcou a letra E, gente? Está perguntando do Estado. Vocês marcaram federal como Estado ou não? Vocês conseguiram? A Caixa Econômica Federal. A pergunta é do Estado. Entenderam ou não? Vocês caíram nessa, hein? A Caixa Federal. Pergunta é do Estado. A resposta é letra B de bola. Marcou? Para poder fechar, a gente partir para a nossa parte teórica. Oi? É um ente autônomo. O Brasil tem três poderes. Só que nós temos três entes que têm as autonomias de um poder. Ministério Público é um deles. Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. Não são poderes, mas têm os mesmos poderes de um poder. Tem verba própria, tem tudo. Claro? Até porque imagina comigo, Ministério Público é o órgão que mais pega no pé dos outros poderes. Já pensou se ele dependesse de dinheiro dos outros poderes? Ia ter, não? Ia quebrar. Então, do que entra para Minas Gerais, já tem a lei dizendo, ó, X% é desses órgãos. O bolo já chega, já está divididinho. Eles têm direito à parte do bolo. Tem autonomia financeira para poder criar cargos e tudo mais. A gente poder fechar, pessoal. 16. E a questão 19. Fecha comigo aqui. 16, acharam? Integram a administração pública direta e indireta. A União, os estados e autarquias. Integram qual essa aí? Pessoal, então tem que, nesta ordem aí, direta e indireta, tá certo? Ok?
municípios, partido político e empresa pública. Ô, gente, partido político não está aqui não, hein? Você me ajuda aí. Força não. Estados, municípios e sociedades de economia mista, tá certo? Tá. Autarquias, sociedades de economia mista e municípios, tá certo? Também tá certo. Ficou o quê então? 1, 3 e 5. E 4. 1, 3 e 4. B. B de bola. Fechou? Bora. 19. Alternativa correta. Fizeram essa aí, pessoal? Entenderam a questão? Então vamos lá. Descentralização administrativa pode-se efetuar mediante constituição de autarquias, empresas públicas, economia mista e fundação. Tá certo? Descentralização é igual a criação desses 4 entes ou não? Falamos isso aqui 38 vezes. Então essa questão está certinha, são 4 entes. Desconcentração administrativa indica a ampliação do número de entidades dotadas de autonomia política e administrativa. Tá certo? Quando eu falo desconcentração, estou falando em órgão, não é isso? Órgão tem autonomia política? Tem autonomia de alguma coisa? Nenhuma. Lembra, quem responde pelo órgão é o ente que criou? Órgão não tem autonomia. Órgão, pessoal, é para executar o serviço, legal? Para não ficar bagunçado, execução, vou criar o órgão. Então não aumenta o número de nada. Órgão é para execução, para fazer o serviço. A criação de novos órgãos públicos expressa a repartição de dissociação de competências mediante institucionalização de entes dotados de personalidade jurídica. Entendeu ou não? Se você não entender, você tem que lembrar assim, ó. Órgão não tem personalidade jurídica. Eu falei isso aqui 46 vezes. Vou falar de novo. Órgão não tem personalidade jurídica. Se o servidor da SEDES der um tiro lá, causar dano em alguém, esta vítima vai processar o Estado de Minas Gerais. SEDES não é órgão? Cultura não é órgão? Não responde o órgão, responde o ente. Então, quando fala aqui, ó, entes dotados de personalidade jurídica, está dizendo que está errado, porque o órgão não tem essa personalidade jurídica. Ok, pessoal? Utiliza-se a expressão administração indireta para indicar o ente político que, por determinação constitucional, é o titular da função administrativa. Tá certo? Indireta não é o ente político. Indireta é o ente administrativo. Ente político é o ente que cria a indireta. Ente político são 4, lembrou ou não? União, ente político. União. São entes políticos. Na minha primeira fala eu falei aqui, ó. Direito administrativo. Estuda pessoas políticas. Quem são esses? Entidades administrativas, administração indireta, as 4. Perceberam o erro aí, então? Não é ente político. A indireta é ente administrativo. Só isso. Letra A. Qual que é essa aí que você está falando?
Deve ser 263. 16? Não, esquece isso aí. Nós vamos ver depois. Bom, eu acho que ficou claro isso aqui, não ficou, pessoal? Mas, pelo amor de Deus, ué. Tá difícil demais, hein? Hã? Não, ué. Mais ou menos ainda. Aqui, ó, que você tiver um tempinho em casa, dá uma lidinha, faz bem, viu? Dá uma lidinha pra gente poder. Tá, a gente para por aqui então e finaliza essa parte aqui.